Evangelista Torricelli, de 1608 a 1647. Torricelli, ele é mais conhecido pela sua descoberta do barômetro. Foi um físico e matemático, e ele serviu Galileu como secretário e discípulo durante os últimos 3 meses da sua vida. Ele nasceu em Faenza Romagna, na Itália, e foi criado pelo seu tio, que era um monge. Aos 19 anos, inscreveu-se na Universidade de Roma, a fim de estudar ciências com o beneditino Benedetto Castelli, professor de matemática. Torricelli teve influências de grandes estudiosos, como Galileu. Anos mais tarde, Galileu morre e seus discípulos se dispersam rapidamente. Torricelli quis partir da vila onde seu mestre morreu, mas sua fama não o deixou. O grão-duque da Toscana nomeou um matemático da corte, tomando-se sucessor de Galileu na cátedra de matemática da universidade. Seus feitos. Torricelli é muito conhecido pela descoberta do barômetro. Mas o que é o barômetro? O barômetro é um equipamento capaz de medir a pressão atmosférica. Foi através destes estudos que se passou a considerar a pressão normal, altura do mar, equivalente a 760 mmHg, que é igual a 1 atm. O barômetro é muito interessante porque ele parece muito com o termômetro, mas tem as suas diferenças em função. Enquanto o termômetro é usado para medir a temperatura do ambiente, o barômetro é empregado para determinar a pressão exercida pelo ar nesse ambiente. Mas como funciona? A altura da coluna de mercúrio varia conforme a altitude em que se realiza a medida. É válido lembrar que em altitudes elevadas a pressão atmosférica diminui e em altitudes inferiores ela se eleva. A experiência de Torricelli está aqui para explicar mais um pouco como funciona o barômetro. Os procedimentos que levaram ele a essa descoberta foi o seguinte. Primeiro, ele utilizou um tubo capilar de 100 centímetros de comprimento fechado. Este tubo era aberto nas duas extremidades para o experimento. Torricelli fechou uma delas. Em seguida, ele colocou o mercúrio, Hg, no tubo capilar. Note que esse metal líquido também é usado em termômetros. Torricelli posicionou o tubo capilar cheio de mercúrio na posição vertical, dentro de um recipiente maior que também continha mercúrio. O mercúrio interior do capilar escoou até os 76 centímetros da altura do tubo. Daí você pode imaginar de onde veio o valor 760 mmHg. A extremidade aberta do tubo capilar permitiu a exposição à atmosfera, a responsável pelo mercúrio escoar só até os 76 centímetros. Torricelli, após realizar vários estudos em diferentes altitudes, concluiu que a pressão atmosférica variava e a altura do mercúrio no tubo capilar também. Torricelli também tem os seus feitos na física e na matemática. Muito utilizado é a equação de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, onde v é a velocidade final, v0 é a velocidade inicial, a é a aceleração, delta s é a variação de espaço, s é a distância final da origem e s0 é a distância inicial da origem. A equação descrita em cima é uma equação utilizada para a resolução de problemas de movimento uniforme variado, MR e UV. Mas essa é uma equação que surge a partir de outras equações que também podem ser utilizadas na resolução de problemas de MR e UV. Lembrando que para o MR e UV, a aceleração é constante diferente de zero. Juntando as equações 1 e 2 descritas acima, podemos chegar à equação descrita por Torricelli, que é o v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. A causa do vento. Torricelli também tem os seus feitos na causa do vento, porque ele foi um dos primeiros a lançar a moderna teoria de que os ventos são formados por diferença de temperatura e, portanto, da densidade entre duas regiões da Terra. Torricelli faleceu em 1647 com 39 anos em Florença, Itália, de febre tifoide. Os seus feitos resolveram alguns dos grandes problemas matemáticos do dia, como encontrar a área de um ciclode e seu centro de gravidade. Torricelli teve várias obras nomeadas em homenagem a ele, tais como Submarinos e um asteroide 7437 Torricelli. O Thor, unidade de pressão com proporção de 760 mmHg a 1 atm,
foi nomeado em homenagem a Torricelli. Torricelli também projetou e construiu uma série de telescópios e microscópios simples, e variadas lentes grandes. Seus projetos e manuscritos ainda estão preservados em Florença. Em 1644, ele famosamente escreveu: Vivemos submersa no fundo de um oceano de ar. Não só Torricelli teve os seus feitos na física e na matemática, nas ciências em geral, mas ele também teve os seus feitos que ajudaram ao entendimento dos fatos do mundo que a gente conhece hoje em dia. E ele mudou muito todos os nossos pensamentos de acordo com a matemática e a física e a química, porque com essas descobertas dele, ele proporcionou um corta-caminho para a gente, que facilitou muito. Então ele ajudou muito no desenvolvimento nosso. E esse é o nosso cientista e evangelista Torricelli.